RCP Notícias. Em Cabo Verde já são 7 horas. Vamos então para as notícias. No primeiro jornal, como sempre a abrir, vamos conhecer os títulos que fazem esta edição. Dia Internacional da Cruz Vermelha. Responsáveis das sociedades da Cruz Vermelha de todo o mundo estão reunidos na Suíça, preparam a Conferência Internacional de outubro. Cabo Verde está apontado como país de referência para investimentos na área da saúde e ser uma plataforma de prestação de serviços para toda a região da CDO. A síntese é apresentada pelo Presidente da República depois da Cimeira de Negócios Estados Unidos-África. José Maria Neves já iniciou a viagem de regresso a Cabo Verde. A proposta de revisão do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente e a tabela de remunerações dos professores e educadores de infância constam da ordem do dia do Conselho do Ministério da Educação, que vai estar reunido de hoje a sexta-feira próxima na Ilha do Maio. A prevenção, a par da redução das vulnerabilidades das famílias, impunidade zero, são as linhas mestras para a redução e mesmo eliminação da violência sexual de crianças e adolescentes. É uma nota do Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva no lançamento da campanha Proteja. A Autoridade Reguladora das Aquisições Públicas faz hoje 16 anos. A Presidente do Conselho de Administração anuncia que as entidades passam a ser sancionadas já a partir deste mês por falta de cumprimento do prazo estabelecido para a publicação do Plano Anual das Aquisições Públicas. O Estatuto dos Inspetores de Pesca está em processo de revisão. Quem o diz é a Presidente da Associação dos Inspetores de Pesca, Nereida de Carvalho. São os destaques. Agora o desenvolvimento destas e de outras notícias para acompanhar numa edição do Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados de bom dia. O governo israelita anuncia a reabertura da passagem de Kerem Shalom para ajuda humanitária, enquanto Israel e o Hamas parecem prontos para regressar à mesa das negociações. As operações militares israelitas continuam no sul da faixa de Gaza, onde o Estado judeu já assumiu o controle da passagem de Rafah, na fronteira com o Egito. O exército israelita anunciou hoje de manhã a reabertura do ponto de passagem Kerem Shalom para ajuda humanitária. Os Estados Unidos, a União Africana condena veementemente a incursão israelita em Rafah. Os Estados Unidos já fizeram saber que suspendem o envio de armamento. Qatar apela à comunidade internacional para evitar genocídio em Rafah. Os responsáveis das sociedades da Cruz Vermelha de todo o mundo estão reunidos na Suíça para homenagear Henri Dunant, o fundador da maior rede humanitária do mundo em 1863 e que conta hoje com o apoio de milhões de voluntários. O presidente da Cruz Vermelha de Cabo Verde faz notar que o Dia Internacional da Cruz Vermelha, que hoje se assinala, é aproveitado também para preparar a 34ª Conferência Internacional, que tem lugar na Suíça de 28 a 31 de outubro. Participam representantes dos Estados subscritores da Convenção de Genebra e as 191 sociedades nacionais da Cruz Vermelha. Temos uma pauta muito interessante. Devo referir a algumas que são particularmente importantes para o contexto atual. A primeira tem a ver com o direito internacional humanitário, a necessidade de se fazer vingar este instrumento internacional. Por outro lado, temos a questão das alterações climáticas, em que a Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho tentam desenvolver um conjunto de ações juntamente com o Estado, querendo criar uma solução antecipatória para os efeitos das alterações climáticas e, ao mesmo tempo, daquilo que se quer fazer para minorar os efeitos dessas das incidências, sendo certo que as alterações climáticas constituem uma realidade e temos que trabalhar soluções em termos de mitigação e em termos de preparação das comunidades para fazerem face a essa realidade.
Rendo Carvalho realça que a Cruz Vermelha de Cabo Verde está alinhada com o movimento internacional de que é preciso pôr a mão na consciência daqueles que decidem sobre a vida dos outros. O lema deste ano é manter viva a humanidade. Cabo Verde está apontado como país de referência para investimentos na área de saúde e ser uma plataforma de prestação de serviços para toda a região oeste africana. A síntese é apresentada pelo Presidente da República depois da Cimeira de Negócios Estados Unidos-África que teve lugar ontem em Dallas, no estado norte-americano de Texas. Foi um debate muito rico sobre as possibilidades de investimentos no setor da saúde em África e particularmente na possibilidade de construção de parcerias entre o setor público e o setor privado, criando um ambiente para aceleração do ritmo de transformação dos sistemas de saúde em África. José Maria Neves esclarece que Cabo Verde pode ser a plataforma de serviços de saúde para a região e explica porquê. Desde logo, porque no essencial os objetivos do desenvolvimento sustentável no domínio da saúde estão cumpridos e o Sistema Nacional de Saúde funciona. Produzimos em Cabo Verde o essencial dos medicamentos básicos que consumimos e temos um sistema de importações dos outros medicamentos que funciona bem, e tendo em conta que temos um sistema de segurança social, a ideia é que Cabo Verde pode ser uma referência de investimentos e transformar-se numa plataforma de prestação de serviços de saúde para toda a região. Hospitais de ponta, produção, comercialização, gestão e manutenção de equipamentos hospitalares, investigação, formação superior e também inovação neste domínio e produção de medicamentos. Nós podemos produzir medicamentos para toda a região com fortes investimentos privados, desenvolvendo todo um domínio industrial voltado para produtos farmacêuticos. O chefe de Estado está a iniciar a viagem de regresso depois de ter participado em Texas nas comemorações do 20º aniversário do MCC. A proposta de revisão do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente e a tabela de remunerações dos professores e educadores de infância constam da ordem do dia do Conselho do Ministério da Educação, alargado a todos os dirigentes, que vai estar reunido de hoje a sexta-feira próxima na Ilha do Maio. O passo seguinte é a escutação dos sindicatos sobre os dois instrumentos e depois a sua submissão a Conselho de Ministros para a aprovação, devendo entrar em vigor a 1 de julho, com efeitos retroativos a 1 de janeiro deste ano. O cumprimento do calendário, assumido bastas vezes pelo Ministro da Educação, pode ser do agrado dos professores, mas é insuficiente para demover a greve anunciada ontem pelo presidente do Sindicato Nacional dos Professores. Uma greve que dura por 7 dias, 3 dias na próxima semana, que inicia a próxima quarta-feira, quarta, quinta e sexta, e está a ser retomado na outra terça-feira, 21 a 24 de maio. Portanto, durante a decorrência da prova geral interna dos alunos do 12º ano. E provavelmente, se impasse permanece, não te retoma na mês de junho novamente com greve, na altura também da realização das provas gerais internas dos alunos de 9º a 11º ano. Jorge Cardoso reafirma que o reajuste salarial deve ser resolvido antes da revisão do Estatuto do Pessoal Docente. É, aliás, a linha vermelha que pode suspender a greve. Não aceita que seja de forma parcial, mas nunca aceita, portanto, o valor que contraproposta que o Governo apresenta, que é o valor de 89 mil escudos, e de forma faseada. Daí que não apresenta outra contraproposta, não sei, em negociação, sem dúvida. Desde a primeira hora, em termos de reajuste salarial, é que tem nada a ver com a revisão do Estatuto. O Estatuto é um documento sensível, muito sério, que tem que ser discutido aos miúdos. E remuneração é outra coisa. Enquanto não está a fazer a revisão do Estatuto, professores, creio hoje é problema resolvido. E um outro aspecto também fundamental, que ainda é só conversa e nem caça orçamentário, tem a ver com o pagamento de subsídios pela não redução de carga horária.
de professores que trabalham na monorecência, que sabem desde 2017 até esta parte. O valor do reajuste salarial proposto pelo SINDEP é mantido ainda em segredo, mas é, na realidade, a chave que pode anular a greve. Se o senhor ministro mandar por escrito aquele entendimento para não assinar por escrito, aceitando as nossas propostas, nomeadamente que tem a ver com a nova remuneração e que para entra efeito 1 de julho deste ano, não está suspende greve. Porque não fala desde o princípio, não fala o Sr. Presidente da República, não fala o Sr. Presidente do Parlamento, não teve encontro com bancadas parlamentares, com deputados do CID, não fala, nunca querer chegar, portanto, no extremismo. Mas que faz o professor chegar no extremismo, que já está, inclusive a próprios alunos, é próprio do governo e na pessoa do Sr. Ministro da Educação. O Conselho do Ministério da Educação, alargado a todos os dirigentes, começa hoje à tarde com um seminário sobre as linhas gerais da política de saúde mental específica para o sector da educação. Amanhã e sexta-feira, a agenda do Conselho de Ministros prevê a apresentação das orientações e prioridades da proposta do Orçamento 2025 para a Educação e Ensino Superior. A reunião termina com a apreciação da proposta de reconfiguração da rede educativa e das orientações gerais de organização e funcionamento do ano letivo 2024-2025. A prevenção a par da redução das vulnerabilidades das famílias, impunidade zero, são as linhas mestras para a diminuição e mesmo a eliminação da violência sexual de crianças e adolescentes. A nota é do Primeiro-Ministro no lançamento da campanha Proteja. Ulisses Correia e Silva reafirma a determinação do Governo tanto no reforço institucional do ICA como na criação de novas infraestruturas de apoio. Criação de mais 2 centros de emergência infantil em Santo Antão e em Santiago Norte, o processo está em curso. Criação de mais 11 centros de dia Praia São Vicente Sal. Reforço de espaços de cuidados para crianças e adolescentes. Reforço de intervenção em matéria do uso do álcool e outras drogas por parte de crianças e adolescentes. Nós estamos a falar em várias matérias ao mesmo tempo. Proteções relativamente à exposição a situações que sabemos que existem na nossa sociedade. Mais uma vez, proteger as famílias, não deixar as crianças em ambientes de exposição ao álcool ou à droga, garantir acompanhamento das situações de maior vulnerabilidade, ações de responsabilidade parental. Ulisses Correia e Silva anuncia que o Comitê de Prevenção e Eliminação do Trabalho Infantil vai ser reativado. A Agência Reguladora das Aquisições Públicas, ARAP, começa agora em maio a sancionar entidades por falta de cumprimento do prazo estabelecido para a publicação do Plano Anual das Aquisições Públicas. Uma declaração da Presidente do Conselho de Administração a propósito da conferência O Poder Sancionatório das Entidades Reguladoras, uma conferência que se realiza hoje de manhã em comemoração dos 16 anos da ARAP, a Ilson Martins. A presidente da Autoridade Reguladora das Aquisições Públicas afirma que, juntamente com as autarquias, os ministérios, as empresas públicas, os institutos e as associações, há uma média de 140 entidades públicas que têm a obrigação de fazer a publicação do Plano Anual das Aquisições Públicas. A ARAP faz a supervisão anualmente, tanto a nível de auditorias, como também da supervisão aos procedimentos anuais. Este ano nós começamos por fazer as advertências às entidades, informando da infração e que sofrerão um processo de contraordenação pela não publicação do plano anual. Portanto, até agora tinha sido uma média de 5, 6, 7, até 10, salvo erro, das entidades que publicavam o plano. Entretanto, este ano nós já temos, até este momento, com as advertências da ARAP, uma média de 90 entidades que publicaram o plano anual de aquisições. Portanto, é uma
vitória, nós consideramos que houve um grande avanço, no entanto, todas têm que cumprir esse dever da publicação do plano. Samira Duarte garante que ao longo deste mês de maio começarão a ser aplicadas sanções às entidades que não estão cumprindo com a publicação do plano anual das aquisições públicas. Nós temos previsto, a partir deste mês, ter já uma lista das entidades que vão, as que não tiveram advertência até agora vão primeiramente ter advertência e as entidades que já tiveram advertência vão mesmo ser informados que será aberto um processo de contraordenação contra essa entidade. Quer dizer que a partir deste mês a ARAP começa a aplicar as sanções? Exatamente, e esse é o objetivo, justamente trazer esse tema para a comemoração do nosso 16º aniversário. A abertura da Conferência O Poder Sancionatório das Entidades Reguladoras em comemoração do 16º aniversário da ARAP será presidida pela Ministra da Justiça, Joana Rosa. O Estatuto dos Inspetores de Pesca está em processo de revisão, uma informação certificada pela Presidente da Associação dos Inspetores de Pesca, formalmente reconhecida na semana passada. O Ministério está a rever o nosso Estatuto, que foi aprovado há cerca de 3 anos atrás, no sentido de melhorá-la e torná-la mais justa e equitativa também em relação a outros inspectivos, porque neste momento, por exemplo, atualmente somos a classe que recebe o menor salário em Cabo Verde e somos aqueles que, por assim dizer, têm uma maior amplitude de serviços sem desvalorizar os demais, porque nós fazemos inspeção marítima, terrestres e aéreos e em portos, aeroportos, etc., etc., e com certeza melhoria da nossa classe também, melhoria, e isso só trará ganhos, tanto para nós inspetores como para o serviço em si. Dareida de Carvalho revela que tem havido encontros com o Ministério do Mar, tendo em vista a revisão do Estatuto dos Inspetores, um estatuto promotor de uma carreira mais organizada e atrativa. A derrogação ou suspensão temporária das regras de origem do pescado cabo-verdiano para exportação para a Europa entra em vigor em janeiro do próximo ano e é válida por 2 anos. A Comissão Europeia impõe agora uma redução da quantidade de peixe que Cabo Verde pode exportar ao abrigo da derrogação, que para o Ministro do Mar pode ser a última. O que nos leva a ter um desafio maior no aumento de frota nacional, aumento da nossa capacidade pesqueira, aumento da nossa capacidade de atrair armadores de pesca para Cabo Verde, nomeadamente para atum e melva, que serão necessários, dado que essa nova derrogação veio com uma diminuição da quantidade que nos é permitida exportar através da cláusula da derrogação. Mas é uma boa notícia para Cabo Verde, porque dá-nos mais tempos e mais espaço para criar as condições. Ao mesmo tempo, devo anunciar aos senhores jornalistas que estamos prestes a fechar o novo acordo de pesca com a União Europeia, o que fará com que até meados de junho, julho, tínhamos fechado aquilo que são os acordos macros, para além da Estratégia Nacional do Mar. Também estará fechado agora a derrogação e depois o novo acordo de pesca com a União Europeia, o que são boas notícias que dá estabilidade à indústria transformadora em Cabo Verde. O anterior acordo de derrogação está expirado desde 31 de dezembro do ano passado e dizia respeito às preparações ou conservas de filetes de atum, sarda, cavala e judeu liso. A interrupção temporária do fornecimento de água a alguns bairros da cidade da Praia, entre eles a Chadinha, deve-se a intervenções na rede pública para substituição de condutas antigas. A empresa Águas de Santiago tem no terreno uma equipa que está a trabalhar para normalizar a situação e resolver o problema que tem tirado o sono à população da zona. A Águas de Santiago pede um pouco mais de paciência, Ernestina Lopes, e compreensão. Garante a empresa que a situação vai ser regularizada brevemente. O abastecimento de água foi suspenso devido aos trabalhos em curso neste momento no âmbito do projeto de eficiência hídrica, explicou à RCV o diretor de Operação e Manutenção da ADS, José Xavier. No momento de fazer transição de rede velha para rede nova construída, então surgem algumas situações que ultrapassaram, Ele é decorrente de redes que nunca identifica, que possivelmente ele é até existiva, que foi feito para a própria ADS. Nos está com o abastecimento suspenso sensivelmente 2 semanas.
Pronto, está de cor de um trabalho que não tem ali, no âmbito de um projeto de eficiência hídrica, onde aquele projeto contempla alguns bairros de praia, sobretudo naquelas zonas onde que no estado tem rupturas frequentes e que tem perturbado normalmente nossa operação de distribuição. E nesse momento ali, nós também trabalha para nós, de facto, rapidamente normaliza a situação de falta de água que surge em decorrência de reabilitação de rede de jardim. O propósito desta intervenção, diz Xavier, é melhorar o serviço que a ADS tem prestado nos últimos tempos no bairro e evitar constrangimentos como os que têm acontecido nos últimos dias. E na rua principal de Jariano tem tido rupturas frequentes. Isso tem perturbado o processo de distribuição e, em consequência, pessoas às vezes ficam sem água porque não tem ficha para fazer reparações. Então, o objetivo do projeto é isso, minimiza tudo que os constrangimentos que não tem, que decorre de avarias, em consequência de redes que normalmente são com alguns anos e não está consideradas redes obsoletas. Mais ou menos até final de semana não pode ter situação totalmente normalizada. Mas em termos de abastecimento, mesmo sem resolvendo questão de obra, sem terminar, não está conseguindo fazer distribuição normal. É aquele que não se trabalha num processo alternativo de abastecimento. Apesar de melhorias e dos avanços, a ADS deixa uma mensagem de encorajamento à população da Chadinha, um dos bairros mais afetados pela crise de água neste momento. Então, não está feliz, mas não está entendendo essa preocupação, pois fica confiante naquilo que é trabalho que não se bem desenvolve para melhorar esse serviço de abastecimento. O objetivo próprio é isso, é bem ter menos interrupções possível. O abastecimento de água na cidade, diz Xavier, tem melhorado nos últimos tempos e tem havido menos reclamações nesse sentido, graças ao projeto Eficiência Hídrica. O partido Chega em Portugal, de André Ventura, vai levar ao Parlamento uma iniciativa legislativa para pedir contas ao Presidente da República. Pretende-se agir criminalmente. A iniciativa do Chega, já se sabe, vai ser chumbada pelos votos do Partido Social Democrata, do Partido Socialista e todos os demais partidos que não alinham com o Chega. No Brasil, a Ministra da Cultura disse ontem à noite à agência Lusa que não há como negar a necessidade de uma reparação de Portugal pelo período colonial. Ao ser questionada sobre o debate levantado pelo Presidente da República, Rebelo de Sousa, sobre a necessidade de reparações portuguesas, Margarete Menezes considerou que as ações estão registadas na história e, por isso, não há como negar a necessidade de uma reparação. À margem da inauguração da exposição à arte no Jardim, na Embaixada de Portugal em Brasília, para assinalar os 50 anos do 25 de Abril, a responsável brasileira considerou que tal ação por parte das autoridades portuguesas seria uma ação de força, de coragem e de exemplo para as novas gerações. Agora 7 da manhã, 23 minutos, tudo dito em relação a esta edição do Primeiro Jornal para hoje, quarta-feira, dia 8 de maio, Dia Mundial da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Informação sempre atualizada nas plataformas da RTC na internet. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile.